Despertar espiritual. A vida de cada pessoa é uma jornada única, repleta de desafios, descobertas e momentos de reflexão. Em meio a essa jornada, muitos de nós sentimos uma inquietação interior, um anseio por algo maior e mais significativo. Essa inquietação é frequentemente o primeiro sinal do chamado divino, um convite de Deus para descobrir e cumprir o propósito para o qual fomos criados. O despertar para o chamado de Deus é essencial para viver uma vida plena e significativa. Nos permite reconhecer no propósito e entender como nossas ações podem impactar positivamente o mundo ao nosso redor. O convite ao despertar de um improvável cristão, o chamado do apóstolo Paulo, de acordo com o Novo Testamento, foi um acontecimento na vida de Paulo de Tarso que o levou a deixar de perseguir os primeiros cristãos e tornar-se um seguidor de Jesus. Em 33 a 36 d.C., Paulo, apesar de ser judeu, nasceu em Tarso, tendo cidadania romana. Sua primeira aparição na Bíblia foi relatada em Atos 7, durante o apedrejamento de Estevão. Foi batizado como Saulo, possivelmente em homenagem ao rei Saul, que era da tribo de Benjamim como ele. Paulo e sua família não viviam como os gentios, pelo contrário, ele se classificava como hebreu de hebreus, criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, o mais ilustre rabino de sua época. Na juventude, mudou-se para Jerusalém, muito provavelmente, com sua irmã. Ali, ligou-se às tradições judaicas, vendo no cristianismo uma grande ameaça. Por isso, tornou-se um dos maiores perseguidores da igreja. Paulo, apóstolo, 5:67, foi um apóstolo de Cristo, um dos maiores propagadores do cristianismo e autor de 14 epístolas do Novo Testamento. Antes de se converter ao cristianismo era conhecido como S. Paulo, apóstolo, também conhecido por Paulo de Tarso. Nasceu em Tarso, na Cilícia, hoje uma região da Turquia, por volta do ano 10 da era cristã. Tarso era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano, filho de uma família judaica da tribo de Benjamim, que gozava dos privilégios da cidade romana. Ao nascer, recebeu o nome de Saulo, do hebreu, que mais tarde alterou para Paulo, do latim. Depois da conversão e do batismo, Paulo passou os primeiros anos de vida em meio da comunidade judaica e frequentou a escola da sinagoga. Um antigo costume judeu era ensinar às crianças algum trabalho útil. Paulo tornou-se tecelão. Ainda adolescente, foi enviado para Jerusalém, onde deveria familiarizar-se mais profundamente com a religião e a cultura hebraica. Em Jerusalém, estudou no Templo de Salomão, reedificado e embelezado pelo rei Herodes Agripa, membro da seita ortodoxa dos fariseus, como seu pai. Durante 5 anos foi educado como discípulo de Rabban Gamaliel, rabino influente e de renome. Além da Bíblia, Paulo estudou a lei oral, um conjunto de tradições que regulava todas as atividades da vida cotidiana. Paulo se preparava para ser um rabino na mais ortodoxa das seitas judaicas. No fim dos estudos, Paulo retornou para Tarso e alternou os trabalhos na sinagoga com a fabricação de tendas, junto com seu pai. Nesse período, os discípulos de Jesus já eram mais de 5.000. A maior parte dos judeus, inclusive Paulo, não acreditava, ainda, que aquele fosse o Messias. Além de cidadão romano e seguidor fiel de sua formação judaica, Paulo era também um soldado do imperador, cuja função era a de perseguir as primeiras comunidades cristãs. O despertar espiritual do apóstolo Paulo foi repentino e dramático, quando Jesus o encontrou na estrada para Damasco e mudou sua vida para sempre. Atos 9. A partir de então, o desejo de Paulo era que todos os crentes aumentassem sua consciência espiritual. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Efésios 1:18. A oração do salmista também era por olhos espiritualmente abertos. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119:18. Nosso despertar espiritual começa quando Jesus derrama a sua luz sobre nós. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Mateus 4:16. A resposta adequada à luz do mundo deve ser tão natural quanto levantar-se pela manhã. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 61. Quando o Espírito Santo nos desperta para a verdade de Cristo e habita em nós pela graça por meio da fé, podemos realmente cantar: maravilhosa graça, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora vejo.